O Flash Camp Brasil é realizado por Adobe e Action Creations. Patrocínio Platinum, BlackBerry Playbook. Patrocínio Prata, Velo Telecom. Patrocínio Bronze, Wacom, Influxes, Chambi, Reacycle, The Click. Apoio Jornada Adobe, Tango, Alternativa Platform, O'Reilly, Abra Web, Rádio Jovem Pan, Faculdade Maurício de Nassau, Marca Viva TV, Linda.com. Boa tarde, meu nome é Igor Costa, eu sou fundador, mas na verdade eu trabalho mais como desenvolvedor da Reacycle. Nós criamos, eu vim toda hora aqui, tá? Nós criamos aplicações para nossos clientes, ajudamos eles a entender o mercado dele, nós ajudamos o negócio dele também a progredir. Criamos aplicações para desktop, para web e também treinamos futuros desenvolvedores. Quem está assistindo a palestra agora, anota esse código promocional e consegue 20% de desconto. Esse é meu jabá, tá? Anotou? 20% deles, tá? Peraí. Vou passar. Café. Anotaram? Bom, na nossa palestra de hoje, vou falar um pouquinho sobre os desafios existentes para desenvolver para a plataforma Flex para dispositivos móveis. Então a gente tem os desafios, temos as novidades do Flash Builder. Essas novidades do Flash Builder ainda estão em desenvolvimento, então algumas coisas podem incluir, outras coisas podem ser removidas, outras coisas podem ser adicionadas. Então não leve isso em consideração nesse exato momento. Recursos que a gente tem hoje e algumas surpresas no final da nossa palestra. Então tem que ficar aqui no final, né? Bom, nosso primeiro desafio existente, sem levar em consideração ao desenvolvimento para celular com Flex, é mais uma questão de design, princípio de design. É como desenvolver bem para a plataforma mobile. E hoje temos um problema. Temos vários players no mercado e esses players têm diferentes dispositivos com diferentes telas, com diferentes tamanhos. Então temos celulares com 4.3, temos celulares com 7 polegadas e temos celulares com 10.1, que é o iPhone, o iPad, né? Então temos celulares e dispositivos, ou seja, tablets, smartphones, com diferentes proporções de tela. Isso é um grande problema. Um outro fator muito importante que você, como desenvolvedor, tem que levar em consideração é que você está acostumado a desenvolver para desktop. Mas quando você entra no âmbito do desenvolvimento mobile, a coisa muda de figura. Então, quando muda de figura, a gente leva em consideração a performance. É a mesma coisa que você está acostumado a andar em uma Ferrari e lhe dá um Gol 1000 para você andar durante a cidade. E aí? Você vai achar uma coisa totalmente diferente, né? Então, esse é o propósito de quando você cria aplicações mobile, ou seja, quando você entra na esfera de mobile com as tecnologias que você já tem existente. Você tem que se preocupar muito em performance. Só para você ter ideia, uma memória RAM em um computador desktop comum, você encontra hoje computadores com 8 GB. Então, isso não é um problema de performance, porque vai ter 8 GB ali. O padrão hoje brasileiro é 2 GB. Então, é uma memória considerável.
Só que no âmbito do celular, ou seja, no âmbito seja mobile, seja de smartphone, ele tem no máximo 1 GB de memória. Tá? Então você tem que ver que esse 1 GB é compartilhado entre o seu aplicativo, o sistema operacional que está no dispositivo. Então você tem aí, digamos, 20% dessa memória disponível para você fazer alguma coisa. Tá? A resolução de tela. Geralmente as telas de computadores hoje, ela vem com 1900 com 1600 pixels de densidade. Ou seja, é uma resolução boa, resolução grande. Você tem como trabalhar com isso. Você tem tecnologias hoje, você tem até o próprio navegador, Firefox ou Chrome, ele facilita esse trabalho para você. Já no dispositivo mobile, você tem no mínimo ou no máximo 800 por 600. Né? Então é uma resolução consideravelmente razoável. Mas o padrão no mundo Android é 480 por 800. Então a gente vai descendo um pouquinho, vemos essa densidade padrão de um desktop é 192 dpi. Já em dispositivos móveis isso muda, vai de 120 até 320, que é a resolução que o iPad usa, 320, por causa daquela retina display. Tá? Processador, a gente tem computador de desktop com 7 GB e em celulares hoje, acho que se eu não me engano daqui a um mês vai estar lançando um outro e tem 1.4 GHz. Então, com tecnologia ARM. Então a gente tem isso aqui, 1.2, mas lembre-se, isso aqui você tem o sistema operacional do aparelho, a sua aplicação. Armazenamento, nós temos terabytes de espaço. Aqui a gente só tem gigabytes, isso depende muito do cartão que você está usando. A bateria, em desktop tem energia normal, né? Já em celular, você tem que se preocupar muito na questão de bateria. Então a bateria média de um celular ou de um tablet é de 8 horas. Então leve em consideração isso quando você estiver criando a sua aplicação, para que ela não consuma muita memória ou muita bateria e assim fazer com que a experiência do seu usuário com a sua aplicação caia. Tamanho da tela, a gente tem 40 polegadas e aqui varia de 4.3 para 10.1. E os inputs de desktop, geralmente 99% hoje que tem desktop é teclado e mouse. E em dispositivos móveis é o dedo. E aí é onde entra essa questão de área mínima de toque. Você tem que se preocupar nisso quando você desenvolve uma aplicação flex ou quando você desenvolve uma aplicação web para mobile. Você tem que se preocupar que a área mínima de toque daquele cara, ou seja, por mais que o dedo dele seja fino, tem que ser 44 pixels. Tá? Que é a pontinha do dedo que você tem aí, seu dedo polegar. Você medir na régua, pegar de centímetros para pixels, vai dar certinho 44 pixels. Então, o Flex, ele conseguiu se adaptar a isso, fazendo com que os seus componentes criassem um novo skin para adaptar a esses padrões 4.4, 44 pixels, para que ele pudesse ser desenhado dessa forma que integrasse com os meus dedinhos. Então, um outro fator que você tem que levar em consideração quando você desenvolve aplicações para dispositivos móveis é o gesto. Se o cara compra um aplicativo, se o cara compra um dispositivo e a tela dele é possível tocar, eu duvido que ele compre só para estar assistindo vídeo no Flash ou vídeo do YouTube. Ele quer pegar com o dedo, quer rodar, quer rotacionar, ele quer aumentar uma foto, ele quer ter gestos com a mão para mudar de interface, ele quer interação, ele quer fazer, é a forma mais simples de você dar a tecnologia, uma coisa intocável, com um leve toque. Ou seja, você habilita o cara a tocar na tecnologia que você está criando. Então, a sua aplicação em si, ela tem que usar esses recursos de toques que a plataforma proporciona. E depois que eu fiz um estudo de todos os dispositivos, a maioria dos dispositivos eles possuem esses gestos. Aquele é o pinch, ou o zoom, esse aqui é o pinch, de aumentar e diminuir, aqui é o do swipe e ali é o do rotation. Existem dispositivos com diferentes gestos, gestos já apontados. E o que é gesto, na verdade? É a soma de toques no intervalo de tempo. Então, se você der a soma de toques no intervalo de tempo, você consegue criar um gesto. Em ActionScript é possível fazer isso? É possível fazer isso. Você pode criar em um intervalo de tempo as posições em que o seu dedo tocou na tela em um curto intervalo de tempo, você transforma aquilo ali em um gesto. Então, gesto nada mais é do que pontos de toque vezes a quantidade de tempo executada pela quantidade de dedos que foram inseridas, dividido pelo tempo.
Então você consegue ter um gesto facilmente aí abordado. Então, os padrões são esses aqui. Pode adicionar os seus? Pode adicionar os seus. Tá? O ActionScript ele pode fazer com que isso se transforme mais fácil. E hoje, querendo ou não, quem tem celular Nokia aí? Joga fora. Joga fora. Faz a doação aí com a caridade. Aí esquece isso. Usa um BlackBerry até melhor do que o Nokia. Vai ganhar? Bom, e hoje a gente tem plataformas que são competentes hoje no mercado, que foram as três mais que se destacaram nos últimos 2 anos, 2009 e 2010, que foram a Playbook em 2010, em 2009 e 2010 o Android e por último o nosso Steve Jobs, que é o iOS. Então eles se destacaram muito. O ramo de integração de tablets, quem começou com essa ideia foi esse carinho aqui. E quem revolucionou a maneira de você começar a interagir com o dedo foi também o iOS. Então ele já está desde 2008 aí no mercado, fazendo com que você mude a sua perspectiva. Muita gente jogou o celular Nokia fora, LG, Ericsson, e pegou um iPhone. Tá? Então essas são as plataformas, como desenvolvedor, que você deve focar nos próximos anos. Isso vai dar dinheiro, isso já está dando dinheiro a muita gente. Tá? Então essas são as plataformas principais que você deve considerar para desenvolvimento mobile. Agora, nem tudo é mil maravilhas. Vamos ver as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Plataforma Android. Quando você desenvolve ela com o Flex ou com o ActionScript, a grande vantagem dela é a fácil integração. Por quê? Porque o pessoal da Adobe fez o Adobe Air baseado na plataforma Android. Quem lembra do caso que a Apple bloqueou a Adobe de publicar o Flash? Quem lembra? Ih, todo mundo está morto. Bora aqui, gente! Acorda! Então, essa é a vantagem. A vantagem do Air é que ele foi feito em cima do Android. Tá? Então, eles criaram o Air para que rodasse perfeitamente suave no Android. Então, isso é um grande ponto positivo. O suporte do Flash Builder é um outro caso fascinante. Se você tem um SDK que não tem a ferramenta de produzir, dificilmente você vai usar o Notepad. Tá? Só que é masoquista para um negócio desse. E os componentes do Flex foram extremamente optimizados para rodarem no Android. Só que existe um probleminha. O problema é o seguinte, é que a arquitetura do Android, ou seja, Android 2.1, que é o Air Class, ele não dava suporte ao Air, porque ele era muito bugado, muito lento. Só dava suporte a código nativo. Então, o Air, na verdade, qualquer aplicação que você faça, seja em Flash, seja em Flex, ele só vai rodar no Air, no Android 2.2 para cima, que é o chamado Froyo, que é o Build for Android. Então, se você tem um Android que não tem essa versão 2.2, dificilmente você vai conseguir fazer, ou seus clientes vão começar a usar alguma aplicação que você tenha feito em Flash. E uma outra desvantagem é que não tem suporte ainda para a API nativa do Air, do Android. Então, por exemplo, eu não tenho um intent, eu não tenho um push, eu não tenho um notification, são APIs nativas que o Android suporta. Mas eu estava conversando agora ali há pouco, à tarde, com o Arno Gol, que eu falei isso ontem à noite, falou que na próxima versão do Air isso vai estar sendo possível. Então, isso acaba virando um ponto positivo para a nossa plataforma Android. Vamos ver a outra plataforma. O iOS. Finalmente a gente conseguiu, né? Finalmente Steve Jobs escreveu uma cartinha lá de Agaroba, só estou ficando de licença médica, mas foi justamente para sair do foco das atenções que todo mundo estava reclamando, né, para que o pessoal desse suporte ao Flash para ele. Só que a gente tem um contra isso. Atualmente, na versão 2.6 do Adobe Air, o código ainda roda com performance problemática. Eu não sei se vocês viram ontem no slide do Arnold. Na próxima versão 2.7, isso já muda de figura, porque já inclui suporte ao iOS. E uma outra super grande desvantagem é que o Flash Builder não suporta criação de aplicações para iOS
juntamente com os componentes do Flex. Você tem que escrever em código ent, faz um ent build lá separado, para que você compile para a plataforma do Steve Jobs. Então não tem a integração de um wizard da vida no Flash Builder. Então essa integração ainda está faltando na ferramenta. Mas com certeza isso vai melhorar na próxima versão, ou seja, na versão final que o Flash Builder vinha a ser lançado. Atualmente ele dá suporte apenas para quando você vai criar aplicações com ActionScript puro. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens do Playbook. Bom, as vantagens do Playbook é que, diferentemente do Android ou diferentemente do iOS, a resposta dele a gestos e a toques é mais receptiva do que do Android. Isso, digamos assim, em uma escala de 0 a 10, 9. Tá? Então, ele é bem receptivo à questão de gestos e toques. Então, esse é um ponto positivo de um Playbook, de um device. Tá? Comparado ele ao iOS, à plataforma iOS, de 0 a 10 ele ficaria em 8, o iOS ficaria em 9. Então ele está bem receptivo em relação ao iOS e entre ao Android. Então ele está bem posicionado. Isso é um ponto extremamente positivo. Quando você tem um aplicativo, um sistema operacional de um dispositivo que ele é bastante responsivo ao toque, você tem uma aplicação que vai funcionar perfeitamente e responder em tempo hábil, ou seja, 33 milissegundos, que é o tempo da piscada do olho, para que a aplicação funcione perfeitamente. Só que existem alguns problemas e algumas falhas que eu acredito que é devido a estar em beta, tá? Não está a versão final, não tem um release final para isso, está em beta. E alguns componentes do Flex não funcionam perfeitamente com ele. Eles têm o Kinect, que é um framework que ele possui em ActionScript 3, para que faça a interface para o device dele, só que esse framework ele não tem sintaxe em XML, infelizmente. Esse é o caso, né? Quem é desenvolvedor Flex não vai ficar escrevendo só ActionScript. Então essa é uma desvantagem que o framework dele possui. Então, imagine só, você tem código para escrever para mobile, código para escrever para tablets, código para escrever para desktop. Aparentemente você dizer bem assim, pô, eu tenho que escrever um código para cada necessidade, né? Vou ter que escrever um código para esse, depois vou ter que pegar esse código e modificar para esse aqui, depois vou ter que pegar esse código e modificar para cá. A grande vantagem de ter uma plataforma ubíqua, ou chamada ubiquidade, é fazer com que ela rode em todos os dispositivos sem ter diferença na API. O design da API proporciona fazer o mesmo código que você faz para mobile, fazer com que ele rode no desktop de maneira fácil, de maneira integrável. Então, essa é a vantagem de se desenvolver hoje para o Adobe Air. Então, o resultado disso, se você for programar em vários códigos, é ou chama o checknotes para resolver logo tudo, ou você tem um programa. Dificilmente você vai conseguir. Então, chama o checknotes para resolver rápido aí para você. Então, bem-vindo ao carinho responsável por fazer o Flex rodar em dispositivos móveis, que é o Adobe Air. O Adobe Air ele é a principal plataforma que você tem hoje para desenvolver em Flex para celulares com Android, tablets com Android, tablets da Apple ou tablets da Playbook, que é feito inteiramente em Air. Então, na verdade, o Air é o que eu chamo de atalho da vida real. Mesmo código que escreve para desktop ou para mobile. Eu era descrente absoluto do Air. Eu odiava o Air. Porque era o mesmo erro que eles tinham feito na época da Macromedia, que eles lançaram o Central, né? E o Central não vingou. Eu acho que o Central, na verdade, ele estava além do tempo dele, mas veio na hora errada. E agora, ele com certeza veio na hora certa e apareceu. Então, hoje eu creio mais no Air do que no Flash Player. Acho que tem mais futuro o Air do que o Flash Player. Por quê? Porque ele é um para N. Eu escrevo um código para o Air e ele consegue rodar no Playbook, ele consegue rodar no Android e ele consegue rodar no iOS, sem muito sacrifício. Então, se juntar Flex mais o Air, vira sou foda, né? Então você pode ganhar um selo de qualidade sou foda. Junto o Flex mais o Air, aí você vai ganhar um selo sou foda, tá? Então, veja só,
Aí é onde eu brinco. Charles Darwin, ele já sabia que o erro existia desde 1800. Ele fala o seguinte, que não são as espécies mais fortes e as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor se respondem às mudanças. E o Air, ele conseguiu atender às mudanças em tempo hábil. Extremamente em tempo hábil. Você tem uma ideia? O Air tem 2 anos e alguns meses de vida. É muito pouco tempo. E olha onde ele já está. Desktop, TV e mobile. Então ele conseguiu se adaptar em pouco tempo uma plataforma que eu acredito que tem a mesma energia que o Flash tinha há 5, 6 anos atrás. Então, quais são as novidades que o Flex preparou, ou seja, o time do Flex preparou para desenvolver aplicações mobiles com o Flex Framework? Uma das primeiras novidades é que você ainda continua desenvolvendo com o seu application. Então, quem é desenvolvedor Flex aqui? Só? Quem é ActionScript? Eu sabia que aquela bandinha era ActionScript. Bom, então você tem... você continua desenvolvendo em application, não mudou nada disso, você pode usar um Black Application, na verdade isso aqui é a mesma coisa que um FLA, tá? Você vai conseguir criar um FLA. Obrigado. Existe um outro application, que é o chamado View Based Application, tá? Esse é o View Navigator Application, ele é baseado na classe View Based. Ele baseia-se em views. Quem conhece bem o Flex, o framework do Flex, lembra que no Flex a gente tinha um componente chamado ViewStack? Lembra? Então, esse componente ViewStack é o mesmo paradigma que ele conseguia desenvolver múltiplas telas em um só container. Eles conseguiram fazer com que matasse essa versão no desktop, mas conseguissem incluir ela numa versão mobile, para que a gente pudesse navegar em telas de forma fácil. Existe o TabView Navigator. Esse é o outro application que você vai navegar por abas, vai ficar as abas aparecendo na tela, tanto inferior ou superior. Quando você rotaciona, fica no inferior, tá? Landscape Mode. Você navega entre as telas através dessas duas palavrinhas aqui, ó. Essa é uma classe chamada Flex Globals e esse aqui é o Navigator, é uma palavrinha reservada usada para navegar entre views da minha aplicação. Uma outra vantagem é que todas as APIs do Flash Player estão suportadas no Air e também todas as APIs do Adobe Air, aquelas que não são voltadas para o desktop, também estão disponíveis. Então você vai ter suporte nativo a isso aí. Componentes do Flex que foram optimizados para mobile, eles estão suportando todos esses gestos. Primeiro o tapping, que é o clique na verdade, né? O double tap, o duplo clique, o touch and hold, o drag and flick, você arrastar e arrastando na tela, o pinch e o spread, que na verdade é o zoom. Esses 6 gestos já estão nativos e suportados no framework do Flex em todos os componentes, container e de interação. Componentes UI, né, já possuem todos esses exemplos aqui, né, que é o gesto rotate, press and tap, swipe, two finger tap é com 2 dedos, né, e o zoom, que é mais ou menos o pinch que vocês chamam. List Data Group, eles estão 100% optimizados para dispositivos Android. Eles ainda não estão optimizados para Playbook nem para iOS, porque o paradigma do ciclo de vida dos componentes de list é diferente nas 3 plataformas, então ele está bem mais otimizado para o Android. Item renders, tem 2 item renders específicos para mobile, que é o Label Item Render e o Icon Item Render, tá? Esses são os 2 renders que a Adobe pede que você use em seus componentes, em seus componentes de list que você estiver utilizando. Existem os componentes já padrões, né, que é o button, list, text input, radio button e o checkbox, tá? E existem mais 3 novos componentes que foram adicionados nessa última release,
que é o Buzz Indicator, que é só um spin que fica rodando lá, só isso. Tab Bar e o Button Bar. Suporte à auto-rotação. Quando você cria um novo MXML Component, se você definir o state, portrait e landscape, ele vai automaticamente fazer o que você quiser. Ele, na verdade, quando você cria um novo componente baseado em view e adiciona esses nomes aqui, ele vai fazer um override internamente quando passar pelo compilador. Então você não precisa ficar recalculando coisas para colocar na tela quando a tela girar. Ele automaticamente vai fazer isso para você, via states. Os efeitos de transição entre uma tela e outra, ou seja, em um view e outro, já são padrão: o crossfade view transition, o flip view, o slide view transition e o zoom view transition. A maioria, 90% das aplicações mobile usam esses efeitos aí, esses 4 efeitos, acho que por padrão em todas as suas aplicações. Então, a Adobe deu suporte a esses carinhas aí na transição entre telas. Os layouts, para quem está acostumado com layout, esses são os layouts suportados na plataforma mobile e optimizados. Então não usem nenhum outro, caso contrário vai ficar lenta a aplicação. Tá? O Basic Layout, ele o mesmo Basic Layout do desktop, só que ele foi optimizado para a tela de 480 por 800 ou 800 por 480. Form Layout, Eye Layout, Constraint Layout, Horizontal Layout, Vertical Layout. Todos esses layouts eles são 100% performáticos para a plataforma mobile. Suporta a teclas de atalho, tá? As duas teclas de atalho, e essas duas teclas funcionam para dispositivos Android apenas, que é o Motorola 1 e o Android, todos os dispositivos Android, Samsung, Galaxy S, Nexus S, Nexus One, tudo que tiver com Android 2.2 ou 2.3 tem essas teclinhas de atalho, que é o voltar e o menu. Então, ele já vem padrão em todos os componentes com o menu K-Pressed e o Back K-Pressed. Ele já vem por padrão esse suporte a essas duas teclinhas nas suas views. Componentes de texto, infelizmente, nenhum dispositivo, seja Playbook, seja iOS, seja Android, tem suporte ao Text Layout Framework. Isso não está visível, não existe hoje nos frameworks para dispositivos móveis. É impossível você fazer. Então, foi o que eles fizeram. Fizeram uma versão optimizada do Text Area, Text Input Label. No aplicativo que vocês têm aí do Flash Camper View, quem tem Android, esse texto aqui foi feito em Text Layout Framework. Eu fiz a aplicação para teste. Então, eu estou coletando dados de todo mundo que está usando essa aplicação hoje. Então, se você tiver a aplicação instalada no seu celular, eu estou coletando informações para saber o rendimento de performance, o tempo que demora para renderizar esse texto. Eu quero ver por que eles não incluíram o Text Layout Framework no suporte ao Flex. Skins. A Adobe ela pede que você crie skins em ActionScript e não em XML, porque não sei a diferença, mas eles falaram que performaticamente era melhor escrever em ActionScript do que em XML. Os skins são baseados nessa classe Mobile Skin, então se você for criar algum skin para os seus componentes, utilizem no Mobile Skin. Eles são escritos 100% em ActionScript. Toda vez que você vai criar um novo item render, ou toda vez que você vai criar um novo skin, ele vai sempre ser em ActionScript, tá? Se você tem um Flash Catalyst, se você é um designer de Photoshop, ou se você usa o Illustrator e você exporta esses caras para FXG, ou seja, o design ali, você pode estar utilizando o design do componente FXG, né, que é a compilação desse FXG, dentro das suas skins mobile de forma fácil, de forma linda, sem muito se preocupar. Tá? Novidades do Flash Builder 4.5. A primeira novidade que eu adorei foi a criação e o suporte a Flex Mobile. Ou seja, antes a gente tem que fazer isso em um script engine. Hoje tem um wizardzinho perfeito, vocês já podem baixar até no labs.adobe.com, já tem o Flash Burrito lá. Então, uma das novidades é aqui, você tanto pode escrever Flex Mobile Project como ActionScript Mobile Project. Então, tem dois projetos diferentes.
Esse wizard é fantástico, facilita muito a vida da gente. Na hora de publicar, existe seleção de plataformas, tá? Então, você pode escolher, por exemplo, hoje a ferramenta que eu vou mostrar para vocês não tem suporte a iOS, mas já tem suporte ao BlackBerry, TabletOS e o Google Android. E existem três aplicações diferentes que vocês podem fazer, como eu tenho mostrado. O Play, que é uma application normal, que vocês estão acostumados a usar. O View Base Application, que é o View Navigator Application. E o View Tablet Application, que é a navegação entre abas. Você escolhe a maneira de como a sua aplicação vai estar funcionando. Existe a detectação de rotação. Se a sua aplicação tiver habilitado o Auto Reorient, ele vai automaticamente identificar aqueles dois estados. Você pode escolher entre full screen, a sua aplicação rodar em tela cheia ou não. E o mais interessante é essa escolha do DPI aqui, que é a densidade que você vai estar utilizando nas suas aplicações. Então, você vai... Por que eles adicionaram isso? Porque o iPhone já tem o Retina Display, que usa uma densidade maior. Já o BlackBerry ele usa uma outra densidade, se não me engano, 240. Já o Android, o Nexus One, usa uma densidade de 120. Então, existem diferenças. Então, existe a forma com que o Flex consiga se adaptar aos pixels de cada tela. Então, ele tem essa formatação. Se você colocar lá Automatic Scale, então marque a última opção, 320 dpi, tá? Se você for colocar para o iPad 2 ou o iPhone. Setar permissões, o que a sua aplicação pode estar utilizando. Então, acessar o shard do Playbook, gravar um áudio, acessar a geolocalização da sua aplicação, que é o GPS, usar a câmera, acessar a internet, tocar um áudio, o Playbook é diferente. Isso aqui é específico do Playbook. Tá? No Android a gente não tem isso. Os três aqui é específico do Playbook. Isso aqui também na verdade, esses aqui são específicos do Playbook. Então, você seta as permissões da sua aplicação. O Application Description, que é a espinha dorsal do seu aplicativo, você consegue setar isso por interface. Então, fica bem fácil trabalhar com criação de aplicações. Um outro fator muito importante, não do lado apenas do Flex, mas quem trabalha com ActionScript, quem trabalha com XML, é o AutoFix, que você tem que copiar do FDT. Eles copiaram do FDT, que é a forma fácil de você criar ou corrigir erros de forma de atalho. Contra F1 adiciona variável local, ou você pode consertar a importação de um item, ele pode criar um event handler, criar o chamado de uma função. Então, isso facilitou muito e era uma função que realmente estava precisando do Flash Builder. O autocomplete para metadados também. A gente não tinha isso antes do Flex 4. Quem quisesse ter suporte ao metadata tinha que comprar aquela licença do SourceMate. O SourceMate proporcionava isso. Então a Adobe ela viu que era realmente necessidade. Então adotou e incorporou o autocomplete para metadata. Então quando você coloca lá o colchetes, automaticamente já passa o listzinho, o autocomplete de todos os metadados disponíveis. Então vamos para uma pequena demonstração agora, se não se deixar, né? Valeu, meu slide. Então tem aqui o Flash Builder. Melhorou. Eu vou criar aqui um novo application, Flash Mobile Project. Vou colocar aqui Plateia App. Posso escolher Black, mas como eu vou navegar aqui, quero escolher View Based Application. Essa é a minha aplicação. Ela vai usar acesso a marcar aqui o corredor internet, vê que ele muda entre as plataformas, tá?
Existem umas configurações avançadas que você pode estar utilizando se você marcar o corretor, ele também tem. Então, por enquanto, inclusive, eles não colocaram, mas apareceu outra opção aqui. Por exemplo, no Android, quando você faz nativo e você tem um formulário, ele tem um botãozinho de próximo campo, retornar ao campo. Aqui, por enquanto, a gente não tem quando você cria aplicações em R. Então, eles vão adicionar isso futuramente. Vou marcar aqui do Android. Next. Deixa eu ver se só se marquei o Autoscale. A persistência desse cara, existe duas formas de você trabalhar com dados. Uma delas é pelo Persistent Manager, na verdade é um chave de objeto. Eles só criaram uma outra classe com outro nome, não sei porquê. Acho que o cara estava sem fazer nada, ele dá um commit e criou o Persistent Manager, no mínimo. E por SQLite, tá? O Adobe Air suporta perfeitamente o SQLite. Então eu tenho aqui a minha primeira view, e esse aqui é o meu application. Tá? Então nessa minha primeira view, vou mudar aqui para o modo design. Eu tenho duas formas de trabalhar com esse meu aplicativo em Landscape Mode ou em Portrait. Tá? Então o Flash Builder ele dá esse suporte, ele também traz uma lista de dispositivos que eu posso estar testando já esse meu aplicativo. Você vê que já tem iPad, iPhone 4, BlackBerry, Playbook. Então tem vários dispositivos. Traz o tamanho do full screen e o tamanho das telas em Portrait, em Landscape e o Usable Portrait e User Landscape, ou seja, a área utilizável dessas aplicações. E a densidade de cada um deles. O mais importante aqui é mostrar a densidade de cada um deles, caso você tenha dúvida. Então, nesse meu home view, aqui no meu action bar, eu vou adicionar aqui um botão. Vou colocar aqui próximo. Daí eu vou criar uma outra tela para mim. Então, esse meu view, no XML Component, Second View, esse layout, eu vou colocar no list, só para vocês verem a performance desse rapaz. Eu vou pedir para ele voltar. Nessa minha view aqui, um outro detalhe que eu vou dar para vocês é que vocês forem trabalhar com lista de arrays, não utilizem um array collection. Ele não é optimizado para mobile. O optimizado é o array list. Tá? Então, quando o meu list for completado, os mesmos eventos possuem ainda de auto-complete. Então, eu vou colocar aqui no ar, eu posso navegar, posso mudar as propriedades protected e private. Isso é um outro recurso novo do Flash Builder. Tá? Posso mudar um modificador de função. Então, como eu vou mudar? List.
vai estar criada assim que a minha lista for ativada. Tá? E aqui nesse meu view, se eu quiser voltar para o primeiro view, eu posso gerar aqui um evento power. Então, back handler. E aqui eu venho com uma palavrinha navigator. Ponto. Push. Up to first view. Daí o primeiro parâmetro que ele pergunta se eu quero usar uma classe de transição. Aí eu posso colocar um flip, posso colocar. O padrão é o slide, eu vou deixar o padrão. Aí ele vai voltar para a primeira tela. E aqui, nessa minha primeira tela, quando eu clico para ir para a próxima, eu venho aqui, navigator, ponto, push to view, e eu escrevo literalmente o nome da minha view. Second view. Aí ele pergunta se eu quero passar alguns dados ou não. Vou deixar isso por padrão. Eu vou salvar isso aqui e vou tentar rodar agora esse meu aplicativo. Então, tem duas formas de você testar essa sua aplicação. Uma é diretamente no dispositivo ou no desktop. Tá? Então, eu tenho um dispositivo Android aqui ou no desktop. Então, eu vou rodar isso aqui no desktop para vocês verem primeiro como que funciona. Então, esse é o nosso emulador linear. Eu posso escolher aqui rotate left ou simular os cliques de botão, tá? Rotate left, então eu posso rotacionar, deixa ele automaticamente já se reposiciona para rotate left, volta para cá. E o próximo, ele faz a posição e traz a listinha para mim já pronta com os meus itens. Então, se quiser voltar, tem essas transições já prontas e pré-programadas para a gente. Uma outra coisa que você pode também ter dificuldades é como eu consigo trafegar esses dados de uma tela para outra tela. Então, aqui na minha segunda view, vou colocar o title dela com o dado que eu passei na primeira. Então, quando eu der um view activate, eu pedi para que ele segue o título. Então, nessa minha primeira view, quando eu passar aqui, eu vou passar um dado para ela. Esse foi o dado. Passou. Olha lá. Quando eu vi o meu activo, ele passou o dado. Então, eu passei apenas um string, mas eu posso passar uma coleção de dados, eu posso passar um objeto, posso passar um objeto meu tipado, posso passar um valor e objeto, ou seja, ele está bem legal essa questão. E se eu chegar a testar isso aqui agora no meu dispositivo, então eu vou vir aqui em Run Configuration, vou escolher Device, o SDK já vem com os drives para os seus dispositivos móveis, tá? Deixa eu ver aqui, SDKs. Tem aqui os drives tanto para a plataforma 64 bits quanto para a plataforma 32 bits. Quando você está desenvolvendo em Windows, você precisa desses drives para que o Windows reconheça o seu dispositivo. Quem é usuário do Mac ou Linux não precisa disso aqui, tá? O sistema operacional reconhece automático, então você não tem problema. Essa é uma vantagem do Steve Jobs, né? Ok? Então eu vou testar isso, meu rapaz, aqui no meu dispositivo Android. Quero ver só se eu vou mostrar aqui para mim a comprada ontem no shopping.
Bom, o aplicativo você executou? Deixa só eu testar aqui. Não sei o motivo, mas essa câmera, o drive dela não consegue pegar o próprio aplicativo aí com ela, então eu tive que fazer essa aplicação ali rapidinho no intervalo do almoço. Estão vendo aí a tela, né? Está aqui a minha navegação dele. Próximo. Bem responsivo. E é bem performado o lixo feito para ele. Você vê que tem uma certa elasticidade, ela não tem problema nenhum de performance e roda tranquilamente. Existe um aplicativozinho que eu tentei fazer para vocês agora, com certeza a gente comentará um pouquinho atrasado. Vou mostrar para vocês aqui que é o FlexText Mobile. Um outro aplicativozinho simples, que é uma listazinha, e ele usa alguns recursos do Mobile Latent Render. Deixa eu testar esse rapaz aqui agora no device. Ele já tem que suportar um splash screen, que é aquela telinha bonitinha que aparece sobre essa aplicação. Na verdade, ele esconde o player, o loader, ele tem o acesso de menu quando eu clico no menu, né, ele mostra o menuzinho para mim, né, esse é só para dispositivos Android, tem a minha lista de itens, e eu adicionei um gesto, né, quando eu selecionar um item, tem um slide lá, ele remove os meus itens, olha lá. Estava com o item, tem 10, seleciono, dou um slide ou um offset para lá, o efeito de swipe, o gesto do swipe. Ele vai removendo os itens para mim. Tá? Então é bem simples, clico aqui, já tem interação nativa com o teclado. Clico lá, já adiciono, último. Tá? É bem legal essa noção. Esse aplicativo vai estar disponível para vocês para download. E aí, legal, né? Foi bem legal o desenvolvimento. Então, tanto para Playbook, eu não consegui emular ali porque eu estou com alguns problemas técnicos. Meu slide mesmo. Onde é que você pode encontrar mais informações para desenvolver para celulares com o Flex? O Adobe Mobile Data Center, que é um local muito interessante para você estar visualizando informações. O BlackBerry Dev Portal, tá? Vocês visitem o stand da BlackBerry, testem o Playbook, que tem muito potencial para o nosso país. O Safari Guidelines, que é para quem está com dúvidas de criar interface para mobile, eles dão dicas bem legais. O Android Dev Center, o Android Dev Portal, que é o portal dos desenvolvedores com a plataforma Android. Ícones pagos, tem ícones bem legais nesse rapaz aqui, é bem baratinho, $29, você economiza muito. Ícones grátis, tem nesse rapaz aqui, mas os ícones é apenas para uso pessoal, não para aplicações comerciais. Inspirações e coleções de wireframes, que é o mais importante. Às vezes você está com falta de tempo de eu estou sem ideias aqui de fazer uma interface. Então eu tenho aqui inspiração em wireframes, tem vários wireframes aqui legais tanto para tablets quanto para Android. E tem o Mozilla Touch Labs, que ele ensina algumas dicas interessantes de como fazer interface para celulares. Ele tem uma interface bem interessante que ele coloca apenas,
porque o usuário interage com toda a aplicação com um polegar. Então, dá uma visitada lá que vocês vão conhecer. E a minha novidade para vocês é que o aplicativo feito em Android para o Flash Camp Brasil vai estar open source logo após essa minha palestra, para ajudar vocês no campeonato do BlackBerry, para que vocês possam criar aplicações e ganhar lá um playbook, será melhor categoria, segunda categoria, e não tem coisa melhor do que você aprender por exemplos. Então, o Demian pediu que eu abrisse o código-fonte e tornasse a aplicação open source, para que você pudesse interagir com a aplicação e descobrir como foi utilizado. Tem algumas técnicas bem avançadas nesse aplicativo, para que vocês possam também estar desenvolvendo para o Playbook ou para o Android, etc. Então, a aplicação se tornou open source. Temos próximas turmas de Android online, né, e tem o próximo curso que vai ser lançado na próxima semana, que é o do Flex Mobile, essencial. Mais informações você encontra aqui na Recycle, e um grande fator é que a gente já economizou 300 toneladas de gás carbono emitidas no ar. Ou seja, os nossos alunos eles não precisam viajar até ao prédio da Recycle para fazer o treinamento. Ele pode fazer online e isso economiza o trajeto dele de avião ou de carro. Então a gente fez um cálculo baseado em 100 gramas de carbono por mês que uma pessoa emite, vezes a quantidade de alunos. Então ele é eco-friendly, né? Então é uma empresa bem eco-friendly. E quem estava anotando, tirando foto dos links e tal, é só escanear aí com o QR Code que você vai estar acessando o link com as informações, com o código-fonte do aplicativo, com os slides e com os exemplos, tá? Quem tiver dúvidas, só seguir Igor Costa no Twitter ou a Recycle no Twitter. Eu abro agora para as perguntas, né? Temos 5 minutos para perguntas. Quem tiver perguntas, pode fazer agora. Quem tiver com vergonha, me encontra lá fora e a gente conversa com mais calma. Igor, parabéns pela apresentação. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é qual a versão do SDK ali, ou do Flash Builder, porque não é o currículo, isso é outra coisa, né? Qual? A versão do teu Flash Builder ali. Não é um currículo, é uma versão específica, uma versão fechada que vai ser lançada em breve. A outra pergunta é baseada justamente em cima dela, porque o penúltimo treinador não, o Café com Cloud, o Jadovec me falou no intervalozinho que ia ter uma nova versão do Flash Builder recente, acho que é essa. Porque ainda é muito restrito vários recursos, principalmente de interação com o sistema operacional ou outras coisas. Quais são as mudanças assim, que eu acho que vem agora para a próxima versão? Olha, uma das preocupações imediatas de todo desenvolvedor que usa o Flash Builder era a questão do consumo de memória que a ferramenta requisito da máquina. Tanto para quem usa Mac quanto para quem usa Linux. Todo mundo sabia e todo mundo sabe que o Flash Builder é um beberrão de memória. Nessa versão 4.5, ele consegue rodar em 256 MB facilmente, sem problema. Então eles melhoraram muito isso. E as novidades é aquela que eu te mostrei, é o autocomplete, que é o autofixing, autocomplete de metadata, integração nativa para a criação de aplicações mobile, na interface, você não precisa ter outra ferramenta para criar. Então essa é uma das vantagens. E as vantagens para o desktop novos componentes de Spark, Data Grid e outros componentes que estavam faltando da versão do 4.1 para o 4.5. Sim. Eu entendi. Olha só, a dúvida dele é o seguinte, é que como eu tenho uma aplicação feita em Air, eu consigo interagir com recursos do celular, por exemplo, fazer uma ligação, enviar um SMS? Sim, facilmente você consegue fazer isso através do Navigate to URL. Todo mundo deve conhecer isso aí. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na minha aplicação Flex, na primeira view, tem um botão, eu estou colocar um botão para ligar para alguém. Então, deixa eu rodar aqui.
Então eu posso fazer isso aqui e automaticamente na minha aplicação, testando ela no dispositivo, ela consegue invocar, ou seja, bem simples, através de URL, tá? Bem fácil essa integração na hora de criar aplicações que interagem com o celular. Então deixa eu mostrar aqui. Eu clico aqui em ligar, ele já traz para o celular. Então, é bem simples essa integração. Oi? Não, por enquanto não. Por enquanto só isso aí. Telefone, SMS e e-mail. Basicamente isso. Da versão 2.7 em diante, sim, vai ter mais coisas interessantes. Sim. Mais alguma dúvida? Igor, Oi. qual a vantagem de criar um projeto como o ActionScript puro? A vantagem de ActionScript puro? Aí eu lhe faço, eu vou até ser mais educado, eu lhe respondo com outra pergunta. Qual a diferença entre 6 e meia dúzia? Nenhuma. Não existe diferença entre criar projeto ActionScript puro ou MXML. A diferença é que é o costume que você tem de desenvolver. Se eu estou acostumado a desenvolver só em ActionScript, por que eu vou ter que criar um projeto em Flex? Ou nadar? Então eu vou criar em ActionScript. Então essa é a diferença entre um e outro. Mas a coisa é mesmo igual. Entendeu? Mais alguma dúvida? Bom. Opa. No Adobe, você método total de definição de vários cantigas. Todas aquelas categorias de definição eles rodam do mesmo jeito, tanto no Android quanto no Facebook, tudo aceita do mesmo jeito as antes. Os padrões automatizados já focados A pergunta dele foi o seguinte: aqueles gestos que eu apresentei ali, eles são suportados no Playbook, no Air, no iOS? Sim. O Flex ele vai suportar aqueles 6 gestos. As plataformas existem vários outros gestos, mas os gestos padrões que o Flex adicionou foi só aqueles 6. Então, com relação a esse gesto, você não precisa cortar nada. Não. Se você quiser gestos, por exemplo, quando o cara apertar o I e fizer o símbolo do Itaú, fazer um gesto, isso é um gesto. Então você pode implementar isso em ActionScript. Itaú gesto, por exemplo. Você pode fazer isso. Mais alguma dúvida? Não? Então, muito obrigado.